Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor José Carlos e o título da aula de hoje é Resolver problema envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas, ou seja, de escritor número 12. Perímetro de uma forma geométrica plana. Nessa primeira aula a gente vai abordar as figuras mais básicas, retângulo, quadrado, certo? Então, primeiramente, vamos imaginar a situação. Um fazendeiro quer descobrir quantos metros de arame serão gastos, ou seja, serão necessários para cercar um terreno de pastagem com formato retangular. Como ele deveria proceder para chegar a uma conclusão? Ou seja, ele quer cercar o terreno dele, ele quer saber quantos metros de arame serão necessários para cercar, certo? Então, essa é um problema, uma situação que é bastante recorrente. Então, o que é que ele precisa fazer? Imagina aí, se tu tem um terreno e tu quer cercar ele, o que é que tu precisa fazer? Primeiramente, tu tem que medir o contorno, desse terreno. E aí, para medir esse contorno, tu vai medir cada lado desse terreno. Esse terreno ele tem um formato retangular. Se ele tiver o formato retangular, tu vai medir o comprimento de cada lado. E depois que tu fizer essa medida, o que é que tu faz? Tu soma, porque tu não quer o contorno total. Então é isso que tem que ser feito. Então vai de acordo com o conceito de perímetro. O que é que diz? O que é um perímetro? É a medida de comprimento de um contorno, ou seja, é a soma das medidas dos lados de uma figura plana. Se esse terreno tem formato retangular, eu tenho que entender que um retângulo ele tem quantos lados, gente? Tem 4 lados, ele é um quadrilátero, então basta que eu some a medida dos 4 lados. Ou seja, eu estou calculando o comprimento total do contorno. Beleza? Então, assim, por deduzir esse conceito, assim um perímetro da figura abaixo será... Observa esse retângulozinho aí, ó. Esse retângulo da figura abaixo, essa figura abaixo que é um retângulo, ela tem 10 de comprimento e 8 de largura. Gente, sempre que você tiver um retângulo, essa maior medida ela pode ser chamada de comprimento, certo? E essa menor medida, que é o que equivale a 8, pode ser chamada de altura ou largura. Então é muito comum, quando você está numa situação problema, chamar a maior parte de comprimento e a menor parte de largura. Ou então chamar a maior parte de base e a menor parte de altura. São sinônimos que você pode utilizar, beleza? Então, o perímetro abaixo nós temos o seguinte: o maior lado 10, o menor lado 8. Nós sabemos que os lados opostos de um retângulo têm sempre a mesma medida, ou seja, se uma largura é 8, é claro que o lado oposto, que é a largura, também é 8. Se o maior lado é 10, nós sabemos que o lado oposto a ele tem a mesma medida, 10 também. O que é que seria o perímetro aí? É você somar os 4 lados, então vai ficar 10 mais 10, 20, 8 mais 8, 16, 20 mais 16, 36. No caso da questão, ou desse probleminha, eram centímetros, então vai ser 36 centímetros de perímetro. O perímetro é a soma do contorno, gente, viu? Então, não deixe de colocar isso na sua cabecinha para você não confundir, beleza? Então agora, gente, vamos ver algumas aplicações do conteúdo perímetro. Então, o primeiro exemplo. Se o perímetro de um quadrado é 64 centímetros, qual é a medida de cada lado desse quadrado? Então, o quadrado ele é um quadrilátero que possui os 4 lados iguais. Então, esse problema é bem simples, porque tu já tem o perímetro desse quadrado, ou seja, o quadrado, assim como o retângulo, ele tem 4 lados. Só que a particularidade dele é que os 4 lados são iguais. Gente, então imagina aí um quadradozinho, os 4 lados são iguais. A soma desses 4 lados é 64. Os 4 lados são iguais. Então, se eu tenho o perímetro para poder descobrir o lado, o que é que eu preciso fazer? Basta pegar o 64 e dividir pelos 4 lados que são iguais. Então, neste caso, ó, o que vai acontecer é isso. Eu vou pegar o 64 e vou dividir por 4. 64 dividido para 4 é 16 centímetros. Então, isso é uma aplicação de perímetro. A questão já te forneceu o perímetro e está pedindo para tu descobrir a medida de um elemento dessa figura plana, que o elemento na questão era a medida do lado, certo? O terceiro probleminha, que na verdade é o nosso segundo exemplo, viu?
Só um errinho aí de numeração. Um fazendeiro pretende cercar um terreno retangular de 120 metros de comprimento por 90 metros de largura. Então lembra, sempre a maior medida geralmente é o comprimento e a menor geralmente é a largura. Sabe-se que a cerca terá 5 fios de arame, certo? Quantos metros de arame serão necessários para fazer a cerca? Interrogação. Se o metro de arame custa R$15, qual será o valor gasto por esse fazendeiro ou pelo fazendeiro? Então, gente, imagina aí um terreno retangular, certo? 120 de comprimento por 90 metros de largura. Então, nós temos esse terreno retangular. Então, primeiro ponto, eu tenho que cercar esse terreno, certo? Então, primeiramente, vamos calcular o perímetro desse terreno, para saber quantos metros de arame eu vou precisar utilizar. Então, cálculo do perímetro. Para calcular o perímetro, eu tenho que somar a medida de todos os lados. Uma coisa, gente, um erro recorrente dos alunos é, quando ele pega uma figura desse tipo, ele costuma somar apenas o 120 ao 90 e erra. E se for uma prova de múltipla escolha, pasmem, a letra A já vai contemplar essa questão que ele raciocinou de maneira errada. A figura aí tem quantos lados? Não tem os 4? Então tem que somar os 4 lados. Então o que vai acontecer é isso, ó. 120 mais 90, 120 mais 90. Aí você pergunta, professor, mas cadê o outro 120 e 90? Gente, está subtendido. Os lados opostos de um retângulo têm a mesma medida, ó. Eu sei que ali em cima vai ser 120 e do outro lado é 90, então eu estou somando, ó, 120 mais 90, 120 mais 90, que vai dar um total de 420 metros. Beleza? Esse é o contorno desse terreno, ou seja, é o perímetro, é a soma dos 4 lados. Agora lembre-se, para cercar esse terreno eu vou utilizar 5 fios de arame. Eu não vou utilizar apenas um, eu vou utilizar 5 fios. Então o que é que eu vou ter que fazer? Se fosse apenas um fio de arame, tá aí a resposta, seria 420. Mas não são 5 fios? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o comprimento total do terreno e vou multiplicar por 5, porque são 5 fios. Então o total de arame gasto vai ser isso, ó, 5 vezes 420. E 5 vezes 420 vai dar 2.100 metros de arame para fazer a cerca, porque são 5 fios, são 5 voltas. Beleza, gente? E aí, o detalhe é, está resolvido o primeiro problema. A primeira pergunta, a primeira interrogação está resolvida. A segunda é, se o metro de arame custa R$15, qual será o valor total gasto pelo fazendeiro? Ora, gente, se um metro é 15, 2.100 metros vão ser quanto? Basta que você multiplique. Então, você vai multiplicar 2.100 vezes 15, que vai dar 31.500. Esse é o valor que o fazendeiro vai precisar pagar para poder cercar o seu terreno. Beleza, gente?